aqui sabe muito bem que um filho que sai do seu ventre, dificilmente você vai esquecer dele. Você pode doar ele para uma entidade, pode doar ele para uma vizinha, mas você sempre vai se lembrar que um dia saiu de você uma criança. O que o profeta estava dizendo, que mesmo que as pessoas que te criaram esquecessem de você, ele nunca se esqueceria. Mas entenda uma coisa, existe um também a vírgula, porque muitas pessoas hoje não querem mais viver a vírgula de Deus. Muitas pessoas querem viver o projeto de Deus corrido. Muitas pessoas acham que fazer a obra de Deus é algo que se faz de qualquer forma, que se faz de qualquer maneira. Eu louvo a Deus quando eu vejo um grupo bonito desse adorando, porque nós vemos entrosamento, nós vemos comprometimento. Tem lugares em que a gente vai que infelizmente é triste. Nós pregamos em alguns lugares em que eu vejo cada uma que eu dobro o meu joelho depois e falo: meu Deus, eu preciso que o Senhor me leve em lugares em que eu sinta feliz por estar pregando. E aqui é um dos lugares que eu me sinto muito bem. Mas o texto sagrado diz também que Deus não pode se esquecer de você. Talvez o seu 2013 não está sendo bem, mas nem bem começou, já começou mal. Mas entenda uma coisa, escuta uma coisa que eu vou dizer para você: Deus só prova quem Ele ama. Deus não prova o seu vizinho porque Ele não conhece a Ele. Ele vai provar você porque você é dele. Deus não pode provar o seu patrão que todo dia chega murmurando porque ele não conhece o Deus, mas você conhece. Deus prova você de toda forma. O texto sagrado diz, irmãos, que no Velho Testamento um moço conhecido como José, este moço pastor Daniel, ele era um sonhador como muitos aqui estão. Pergunta para o teu irmão do lado: você também sonha? Pode perguntar. Você também sonha? Pergunta mais uma vez: que tipo de sonho que você tem? Existem vários tipos de sonho. O texto sagrado diz que existem sonhos proféticos, porque entenda uma outra coisa: Deus não dá apenas sonho profético para crente. O rei do Egito não era crente, Nabucodonosor não era crente. Só que interpretação Deus só dá para quem é crente em Cristo. José, um dos especiais de Jacó, certo dia, José já estava com 16 para 17 anos. Chegou diante de todos os seus irmãos, pois como era permitido a poligamia, José tinha irmãos de mães diferentes, mas com um pai só, que era Jacó. E José, contando a eles a respeito do sonho que tinha, chamou-se a atenção que José era como se fosse o informante do pai. José era especial porque Jacó amou muito a sua mãe, e devido a isso o pai isentou ele de trabalho duro e fez com que ele se tornasse chefe dos seus irmãos com 17 anos. José tinha uma túnica especial, que tinha na túnica 7 cores distintas. Eu não vou falar sobre os 7, que é a perfeição de Deus. Não é isso que eu vim trazer para você. Mas o que Deus enviou ali por intermédio de Jacó, que ele era perfeito para o projeto que Deus tinha com o povo de Israel. Quando José chegou, começou a contar os seus sonhos aos seus irmãos, aquilo gerou a ira de todos eles, porque José já não trabalhava no serviço duro, não cuidava de nada daquilo que tinha que ser cuidado, estava vivendo uma vida boa ali diante dos seus irmãos, e começou a contar algumas histórias para eles, dizendo: olha, Deus me fez sonhar um sonho em que o meu molho estava de pé, e que os 11 molhos estavam dobrados diante de mim. Os irmãos dele se iraram, porque pensaram, dizendo assim: olha, José está dizendo que será sobre nós, e nós não estamos entendendo o que ele quer dizer. José foi além, chegou diante do seu pai e contou a ele: olha, pai, eu tive um sonho, o sol, a lua, as estrelas se dobravam perante mim. O pai olhou para aquilo e não gostou do sonho e disse: será
que Deus permitirá que eu me prostre diante de você? E ficou calado com aquele mistério. A história diz que José passou por algum tempo entregando seus irmãos até o seu pai. E Jacó sabia muito bem que José era um moço de confiança. E quando um pai confia, e quando o pai faz algo para o filho, é para que o filho cresça em obediência. Quando Deus diz que pode mudar a tua história, Ele simboliza um pai que pode entrar na tua vida caótica, pode te tirar da lama do pecado, pode te dar um banho no sangue do Cordeiro, pode te trazer num púlpito como esse, para dizer para aquele que está afastado, para aquele que está distante, que você é o campeão de Deus, que a tua vida não vai ficar do mesmo jeito que ela está, que a tua história não vai ser a mesma, que o diabo não vai prevalecer sobre a tua vida, que o mal não vai reinar sobre a tua casa, que a bênção de Deus vai entrar na tua vida, na empresa que você está, Deus vai te exaltar, os seus inimigos terão que ver Deus colocar você num carro de vitória, para você passar por cima do inimigo de Deus, que é o diabo. Interessante que José continuou fazendo isso, e os irmãos fizeram um motim. Começaram entre eles, pastores, a falar a respeito do que faria na vida de José. Eu imagino que nas reuniões noturnas, José ficava muito perto de Jacó, porque Jacó era um homem que tinha passado muitas experiências com Deus, e Jacó estava vivendo o melhor momento da sua vida desde quando fugiu da casa da tua mãe, que ele nunca mais voltou a ver. Importante que Jacó estivesse realizado com tudo aquilo que ele tinha. Eu imagino aqui que Jacó talvez sentou no seu banco, no seu trono, na sua cadeira, e via todos os seus filhos ali, e começava a refletir a respeito de tudo aquilo que ele havia passado. Os irmãos que aqui estão, que não sabem quantos quilômetros Jacó percorreu, quando ele fugiu da casa do teu pai, por causa de Esaú que queria matá-lo, Jacó andou aproximadamente 700 quilômetros. É quase 3 vezes ir em São Paulo e voltar, e voltar, e voltar. Quando ele saiu da casa dele, ele tinha apenas um alforje e um pedaço de pão que a sua mãe falou: vá para a casa do seu tio. Eu imagino que Jacó sentava e começava a contar as histórias, porque todos estavam ali, e José se apegou às histórias do pai, e começou a criar no seu coração um sentimento de que Deus daria a ele o governo, e que tudo que havia passado seu pai no processo de Deus, como a promessa de Gênesis capítulo 12 feita a Abraão. Abraão, o seu avô, que tinha a promessa de que Israel teria o seu território próprio, porque o texto sagrado relata que existe apenas uma nação que Deus deu para o ser humano, é Israel. A única nação que Deus deu como território em toda a história do mundo é Israel. O restante é dominado por senhores que dominou os portugueses, como foi o caso do Brasil, os espanhóis que dominou uma parte da América do Sul, mas Israel foi dado por Deus. O único território do mundo que Deus disse: isso é dos meus filhos, foi Israel. Porque Deus havia feito uma promessa. Mas entenda uma coisa: Deus só pode mudar a história daquele que quer que ele entre na vida dele. Deus não pode mudar a sua história, a tua vida, se você andar na contramão dele, contra a vontade dele, e fazendo aquilo que não agrada a ele. É verdade. Tem muita gente que quer a bênção de Deus, mas entenda uma coisa: isso eu aprendi comigo mesmo. Muitas vezes eu dizia: Deus, eu preciso assim, mas tudo que eu pedia, Deus fazia no oposto. Eu não entendia. Eu às vezes ficava questionando Deus, porque as coisas não caminham desse jeito. Deus dizia:
E não era poucos. Quem tem muito irmão aí sabe como é gostoso. Se for mais novo vai sofrer, não vai, só não sofre caçula. O resto é uma prova do mais velho. Não é assim? Quem tem muito irmão aí sabe. Eu só tenho 7, 6. Pentecostal, meu pai. Vocês estão dando risada porque não é vocês. É. Pentecostal. Eu pensava que era muito. Tem um pastor do nosso ministério que era 21, faleceu um, tem 20. Ele falou assim: eu fui visitar meus irmãos lá, 20 irmãos de Jesus. Quem tomava muito próprio é os mais velhos. Os mais velhos sempre o dia dos mais novos. E José foi lá contar a historinha para os irmãos dele. Os irmãos dele começou a mentir. Ele falou: rapaz, túnica de 7 cores simbolizava que José tinha autoridade sobre eles, primeiro do pai, depois de Deus, porque Jacó tinha a bênção de Deus. Quando um homem de Deus abençoa o teu filho, automaticamente Deus se vê na obrigação de abençoar também o filho daquele servo. E José continuou.